que realmente aconteceu em Sodoma e Gomorra. Entenda as lições. As cidades de Sodoma e Gomorra são frequentemente lembradas por sua destruição. Mas o que realmente aconteceu lá? O que levou Deus a tomar uma decisão tão drástica? Em Gênesis 19, encontramos uma narrativa poderosa que revela não apenas o destino dessas cidades, mas também lições profundas sobre moralidade e justiça. Imagine um lugar onde a corrupção e a violência tomaram conta, onde os valores foram invertidos e a bondade foi esquecida. O clamor por justiça chegou aos céus, e Deus decidiu agir. O que será que os habitantes de Sodoma e Gomorra ignoraram até que fosse tarde demais? E quais são os ecos dessa história na sociedade atual? Enquanto exploramos esses temas, prepare-se para refletir sobre suas próprias escolhas e a importância da integridade. Cada versículo traz uma mensagem que ressoa até os dias de hoje. Você está pronto para mergulhar nessa história impactante e descobrir as lições que ela ainda tem a ensinar? Em Cristo Jesus, não esqueça de se inscrever, compartilhar e comentar. Vamos juntos desvendar os mistérios desse relato bíblico. A pecaminosidade de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra são cidades que se tornaram sinônimo de pecado e depravação. A narrativa começa com um clamor que chega ao Senhor, indicando que a situação nessas cidades havia se tornado insuportável. O texto de Gênesis 18, 20 e 21 destaca que o pecado de Sodoma e Gomorra era tão grave que Deus decidiu descer e verificar pessoalmente a situação. Essa decisão já mostra a seriedade do problema e a preocupação divina com a justiça. O Senhor não age de forma precipitada. Ele tem um compromisso com a justiça e a verdade. Ao descer, ele deseja entender a extensão da maldade que ali se manifestava. Essa passagem nos leva a refletir sobre a responsabilidade que temos em nossas ações e como elas podem impactar nosso entorno. O clamor contra essas cidades é uma representação da voz da justiça que clama por resposta. A gravidade do pecado em Sodoma e Gomorra não é apenas uma questão moral, mas também uma questão de justiça social. As injustiças cometidas contra os mais vulneráveis e a falta de respeito pela vida humana eram evidentes. Por isso, o Senhor se propõe a investigar. Essa narrativa nos ensina que Deus está sempre atento ao que ocorre na terra e que, em algum momento, haverá prestação de contas. A mensagem sobre a pecaminosidade dessas cidades transcende o tempo. É um alerta para todos nós sobre as consequências de viver em desobediência e afastados dos princípios divinos. As cidades se tornaram um exemplo clássico de como a corrupção moral pode levar à destruição. Portanto, a história de Sodoma e Gomorra ressoa como um convite à reflexão sobre nossas próprias escolhas e comportamentos. Por fim, a decisão de Deus de descer e averiguar nos oferece a esperança de que a misericórdia também está presente. Mesmo em meio à gravidade do pecado, a oportunidade de mudança sempre existe. A narrativa nos mostra que, enquanto houver vida, sempre há a possibilidade de arrependimento e transformação. A intercessão de Abraão. Quando Deus compartilha com Abraão a intenção de destruir Sodoma e Gomorra, Abraão se torna um intercessor. Ele se aproxima do Senhor e questiona: destruirás também o justo com o ímpio? Gênesis 18, 23, 24. Aqui vemos um exemplo poderoso de como a intercessão pode mudar o rumo de uma situação. Abraão não se conforma com a ideia de que os justos seriam tratados da mesma forma que os ímpios. A intercessão de Abraão é um ato de coragem e amor. Ele se preocupa não apenas com a própria família, mas também com as pessoas que habitam aquelas cidades. Essa atitude nos ensina sobre a importância de nos posicionarmos em favor dos outros, especialmente em tempos de crise. Abraão, ao falar com Deus, demonstra que é possível dialogar e buscar uma solução que beneficie a todos. O diálogo entre Abraão e Deus é uma conversa sincera e respeitosa. Abraão não hesita em expor suas preocupações, e Deus, por sua vez, ouve. Essa relação de confiança é fundamental em qualquer relacionamento, especialmente no que diz respeito à nossa comunhão com Deus. A disposição de Abraão em interceder mostra que ele compreende a natureza de Deus, que é justo e misericordioso. O número de justos que Abraão menciona, 50, depois 45, e assim por diante, ilustra uma tentativa de encontrar um ponto de equilíbrio entre a justiça divina e a misericórdia. A insistência de Abraão em buscar um resultado
favorável para os justos, revela um profundo amor por seu povo. Essa intercessão nos convida a refletir sobre nossas próprias ações e a importância de nos colocarmos em oração pelos outros. Por fim, a intercessão de Abraão é um exemplo de como podemos ser instrumentos de Deus na vida das pessoas ao nosso redor. Quando vemos injustiças ou dificuldades, devemos nos lembrar que temos a capacidade de interceder, pedindo a Deus que traga mudança e restauração. Essa história nos inspira a agir com compaixão e a lutar pela justiça. A visita dos anjos. Ao anoitecer, 2 anjos chegam a Sodoma e são recebidos por Ló, que estava sentado à porta da cidade. Gênesis 19, 1-2. Essa cena é significativa, pois mostra que Ló estava ciente de tudo o que acontecia ao seu redor. Ele não apenas reconhece os anjos, mas também demonstra hospitalidade, algo que era muito valorizado na cultura daquela época. A visita dos anjos em Sodoma simboliza uma oportunidade de salvação e um aviso sobre o juízo que estava por vir. Ló, ao vê-los, se levanta e se inclina com respeito, destacando a importância que ele dá àqueles que considera especiais. Essa atitude contrasta com a depravação dos outros habitantes da cidade, que não reconhecem a presença celestial. Os anjos trazem uma mensagem clara: a cidade está prestes a ser destruída, e a urgência dessa mensagem é evidente. Ló, ao receber os visitantes, não apenas os acolhe, mas também se preocupa em protegê-los. Essa preocupação é um reflexo da sua consciência moral. Mesmo vivendo em um lugar tão corrompido, ele sabe que a chegada dos anjos pode atrair a ira dos habitantes de Sodoma. A hospitalidade de Ló é uma lição valiosa para nós. Em um mundo onde muitas vezes somos levados a agir egoisticamente, ele nos lembra da importância de acolher e cuidar uns dos outros. Essa atitude de bondade é um reflexo do caráter de Deus, que sempre busca proteção e cuidado para com os seus. Por fim, a visita dos anjos é um marco na história de Ló. Ela representa não apenas um convite para a salvação, mas também um desafio. Ló deve decidir entre continuar vivendo em um lugar corrompido ou seguir o caminho que os anjos lhe indicam. Essa decisão é crucial e nos leva a ponderar sobre as escolhas que fazemos em nossas próprias vidas. A depravação dos habitantes. Os habitantes de Sodoma eram conhecidos por sua imoralidade e depravação. A Bíblia nos conta que, antes mesmo de os anjos se deitarem, toda a cidade se reuniu ao redor da casa de Ló. Essa cena retrata um quadro alarmante de uma sociedade que havia perdido completamente o senso de moralidade. A descrição dos homens cercando a casa, desde os jovens até os mais velhos, ilustra como a depravação havia permeado todas as idades e classes sociais. A atitude agressiva dos homens de Sodoma demonstra um desprezo total pela dignidade humana. Eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa para satisfazer seus desejos egoístas. Essa falta de respeito pela vida e pelos direitos dos outros é um sinal claro de uma sociedade em declínio. A degradação moral era tão intensa que a própria cidade se tornou um símbolo de corrupção e pecado. Além disso, a falta de hospitalidade e a violência demonstrada pelos sodomitas mostram como a civilização pode se deteriorar rapidamente. Em contraste, Ló, que era um homem justo, estava disposto a proteger seus visitantes, mesmo colocando em risco sua própria família. Isso evidencia a luta entre a justiça e a injustiça, uma batalha que se repete ao longo da história. Os relatos de depravação em Sodoma servem como um alerta para todas as gerações. Eles nos fazem refletir sobre a importância de manter valores morais e éticos em nossas vidas. Quando uma sociedade se afasta de princípios fundamentais, o resultado pode ser desastroso. Assim, a história de Sodoma e Gomorra nos convida a pensar sobre nossos próprios comportamentos e as consequências de nossas escolhas. Por fim, a depravação dos habitantes de Sodoma nos leva a questionar o que significa viver em comunhão com os outros. A falta de empatia e compaixão pode levar a um ciclo de violência e destruição. Essa passagem bíblica nos chama a sermos vigilantes e a não permitirmos que a corrupção moral se instale em nosso meio. A fuga de Ló e sua família. Na manhã seguinte, os anjos insistiram com Ló para que ele e sua família deixassem a cidade. A urgência da situação era palpável, pois a destruição estava prestes a acontecer.
Os anjos não apenas deram um aviso, mas também mostraram a Ló a gravidade da iniquidade que cercava a cidade. Essa insistência é um exemplo do cuidado divino com aqueles que são justos em meio à corrupção. Ló, por sua vez, estava em uma posição difícil. Ele teve que convencer sua esposa e filhas a deixarem tudo para trás. Esse momento é um reflexo do dilema que muitos enfrentam ao se deparar com mudanças drásticas em suas vidas. A hesitação de Ló em sair rapidamente é compreensível. Ele estava deixando para trás não apenas uma cidade, mas também amigos e uma vida que conhecia. A fuga de Ló e sua família é um retrato da misericórdia divina. Apesar da imoralidade que cercava Ló, ele ainda tinha a oportunidade de escapar. Isso nos ensina que, mesmo em situações aparentemente sem esperança, sempre há espaço para a recuperação e a salvação. O desejo de Deus é que todos se salvem, e essa passagem nos mostra que ele se preocupa com os justos. Além disso, a decisão de Ló de seguir os anjos e deixar a cidade é um exemplo de fé em ação. Ele confiou nas instruções divinas, mesmo quando tudo ao seu redor parecia caótico. Essa confiança é algo que todos nós podemos buscar em nossas próprias vidas, especialmente quando enfrentamos desafios e incertezas. Finalmente, a fuga de Ló e sua família nos lembra da importância de agir com rapidez em momentos de crise. A inação pode levar a consequências desastrosas. Portanto, essa história nos desafia a estar sempre prontos para fazer mudanças quando necessário, confiando que, assim como Ló, podemos ser guiados em direção à salvação e à esperança. A destruição das cidades. A narrativa da destruição de Sodoma e Gomorra é um dos episódios mais impactantes da Bíblia. Em Gênesis 19, 24 e 25, lemos que o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre essas cidades, resultando em sua completa devastação. O que pode parecer um evento distante e até mesmo surreal, tem muito a nos ensinar. Primeiramente, essa destruição não foi um ato aleatório, mas sim uma resposta direta ao clamor dos pecados que ecoavam nos céus. As cidades eram conhecidas por sua corrupção e depravação, e a justiça divina se fez presente de forma drástica. Quando se fala em enxofre e fogo, é fácil imaginar uma cena apocalíptica. A descrição sugere não só uma punição, mas também um aviso para todos aqueles que habitam a terra. A severidade da destruição de Sodoma e Gomorra serve para reafirmar a ideia de que há consequências para as ações humanas. Em muitas culturas e religiões, essa noção de justiça e retribuição é um tema central. E aqui, vemos que mesmo em tempos antigos, a moralidade e o comportamento das pessoas eram observados e levados a sério. É interessante notar que, apesar da gravidade da situação, Ló, que era sobrinho de Abraão, recebeu uma oportunidade de escapar. Isso mostra que, mesmo em meio ao juízo, há espaço para a misericórdia. O fato de que Ló e sua família foram alertados pelos anjos indica que a graça de Deus ainda estava disponível. A destruição das cidades, portanto, não deve ser vista apenas como um ato de vingança, mas como uma proteção para aqueles que ainda buscavam viver de maneira justa. Outro ponto a se considerar é a questão da coletividade. A destruição não atingiu apenas os ímpios, mas também afetou tudo e todos que estavam nas cidades. Isso levanta questões sobre a responsabilidade social e as consequências que nossas ações têm sobre os outros. Vivemos em uma sociedade onde as escolhas de um indivíduo podem impactar muitos. O relato de Sodoma e Gomorra reforça a necessidade de se levar a sério o impacto das ações coletivas. Por fim, a destruição de Sodoma e Gomorra é um lembrete sobre a fragilidade da vida e a importância de se buscar um caminho que agrada a Deus. A narrativa nos convida a refletir sobre nossas próprias escolhas e o que estamos construindo em nossas vidas e comunidades. Afinal, o que será dito de nós e de nossas ações quando olharmos para trás? Lições de moral e espiritualidade. A passagem em Gênesis 19, 26, que relata a transformação da mulher de Ló em uma estátua de sal, carrega consigo profundas lições de moral e espiritualidade. A ação de olhar para trás, mesmo que apenas por um momento, teve consequências severas. Esse ato não foi apenas uma curiosidade, mas simboliza a luta interna que muitos enfrentam entre seguir em frente ou se apegar ao passado.
Ló representa aqueles que, mesmo ao serem chamados a uma nova vida, ainda se prendem às coisas que deixaram para trás. Esse olhar para trás pode ser interpretado de várias maneiras. Pode simbolizar o desejo de voltar a uma vida de pecados ou a resistência em deixar hábitos que não agradam a Deus. A mensagem é clara. Uma vida espiritual requer desprendimento. Não se trata apenas de mudar de lugar, mas de mudar de coração e de mente. Quando se toma a decisão de seguir um novo caminho, é vital não se deixar levar pelas recordações do que foi deixado para trás. Além disso, a transformação da mulher de Ló em sal pode ser vista como um símbolo da esterilidade espiritual. Assim como o sal pode preservar, ele também pode representar a perda de vitalidade. Isso nos faz refletir sobre o que acontece quando nos apegamos ao passado. Nossas vidas podem se tornar estagnadas, sem crescimento ou desenvolvimento espiritual. O chamado é para que busquemos sempre o que é novo e melhor, deixando o que não nos serve mais para trás. A história também nos ensina sobre a importância da obediência. Ló e sua família foram instruídos a fugir e não olhar para trás. A desobediência, mesmo que em um pequeno ato, trouxe consequências sérias. Muitas vezes, em nossa caminhada espiritual, somos confrontados com orientações que podem não fazer sentido à primeira vista. A confiança em Deus e a disposição para obedecer são fundamentais para que possamos avançar em direção ao que Ele planejou para nós. Por fim, essa passagem nos lembra que a jornada espiritual é uma escolha diária. Cada passo que damos pode nos levar mais perto ou mais longe de cumprir o propósito que Deus tem para nós. Não devemos permitir que as sombras do passado nos impeçam de avançar. A transformação da mulher de Ló em sal é um alerta poderoso sobre as consequências de nossas escolhas e a importância de permanecer focados no futuro que Deus tem preparado. E assim, ao olharmos para a história de Sodoma e Gomorra, somos convidados a refletir sobre as lições que ela nos traz. Gênesis 19, 24, 25 nos mostra a severidade do juízo divino, mas também nos alerta sobre as consequências das escolhas que fazemos. Será que estamos vivendo de maneira que agrada a Deus? Ou estamos, como os habitantes dessas cidades, nos afastando do seu caminho? É importante lembrar que, apesar da destruição, Deus sempre oferece uma chance de arrependimento. Será que estamos atentos a essa oportunidade? O que podemos aprender com as falhas de Sodoma e Gomorra para não repetir os mesmos erros em nossas vidas? Se você se interessou por esse tema e deseja saber mais sobre as lições que a Bíblia nos ensina, não esqueça de se inscrever no canal Em Cristo Jesus. Compartilhe esse vídeo com amigos e familiares que precisam ouvir essa mensagem e deixe seu comentário abaixo. Queremos saber qual lição você aprendeu com a história de Sodoma e Gomorra. Sua opinião é muito importante para nós. Fique ligado, pois juntos vamos continuar explorando mais verdades bíblicas que transformam vidas.